Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones. Nós começaremos agora uma viagem ao passado, uma história que foi escrita e constituída conjuntamente com a identidade cultural dessa região. Estamos sobrevoando nesse momento a cidade que um dia foi concebida para que pudessem facilitar a vida dos moradores que no início da década de 1950 vieram se instalar aos pés da Serra do Brandão. Aos cristãos que naquela época residiam nas fazendas e aguardavam ansiosos pela vinda de um sacerdote em finais de semana para nas fazendas celebrar seus matrimônios, seus batizados e seus cultos religiosos, que viram, dentro de uma atitude nobre de fazendeiros da localidade, a doação de terras para um padroeiro, a fim de que ali pudesse edificar o primeiro templo cristão, para que os moradores dessa localidade pudessem processar sua fé. Aqueles que viram no impasse da escolha do nome do povoado, São Miguel do Taquaral ou tão somente Taquaral. Estamos sobrevoando a cidade que se constituiu a partir do labor e do trabalho desse povo em povoado no ano de 1951, que passou a ser distrito no ano de 1958 e que chegou a se constituindo um município no ano de 1963. Lá, naquele tempo, a cidade era pequena. Ela foi crescendo, evoluindo e se tornou um importante polo de moda íntima, destaque no cenário regional no estado de Goiás. Enfim, estamos mostrando no sobrevoo a cidade de Taquaral de Goiás e que se segue a partir de agora passa a ser importante também para a história da cidade. Estamos mostrando um prédio com aparência simples, mas que traz na sua essência muito da história, da religiosidade, da educação, do trabalho voluntário, da caridade, da evolução espiritual segundo os ensinamentos do Evangelho, na visão de Kardec. Um pouco do que foi, do que é e do que continua sendo o Centro Espírita Culto do Evangelho, que em seus 70 anos de história, de luz, de caridade e de amor. Nas décadas de 50, migrou para a cidade de Taquaral, de Goiás, um mineiro de Sacramento, Antônio Bárbara Primo, que estudou na escola Allan Kardec, naquela cidade, e tendo como professor nada mais, nada menos do que Eurípides de Barçanufo. Chegou à cidade inspirado em seu professor, visionário da doutrina espírita e com formação educacional que obteve, não foi difícil que em pouco tempo germinasse a semente do que aprendeu. Homem de princípios cristãos e de berço espírita, logo se tornou delegado de ensino. Mudou-se a princípio com o filho e, após estabelecer na cidade, buscou sua família. Casado com Dona Maria Marques Bárbara, teve 3 filhos: Walter Cides Bárbara Marques, Eurípides Bárbara Marques e Walter Bárbara Marques, e uma única filha, Ismália Maria Marques, que ainda mora no lugar. Sua aptidão para a educação o fez fundar o educandário Eurípides de Barçanufo, onde era superintendente de ensino. Nós estamos aqui com o seu Davi Dutra, certo? Davi Dutra. A gente quer saber um pouco da história de um mineiro também, que o senhor é mineiro. Mineiro de onde? Jacuí. Jacuí. É uma das cidades mais antigas que tem lá no sul de Minas. É uma das mais antigas. E o senhor conhece Sacramento? Conheço, Ouro Preto, tudo ali. O senhor sabia que o seu Antônio Bárbara, ele era de Sacramento? Era.
Era de Sacramento, mineiro de Sacramento. São Antônio Bárbara era uma pessoa muito boa, ele foi inspetor escolar e ele ajudou demais a escola aqui, foi um dos primeiros a cuidar da escola. São Antônio Bárbara era um gênio. Ele fez um centro espírita aí, tinha o pessoal com ele lá e tal. O educandário. E até hoje ainda tem o centro espírita dele. Ele era inspetor escolar, ele que mandava na escola. Delegado de ensino. Era, ué. E foi o senhor que nomeou ele delegado de ensino? Foi, nós colocamos ele como inspetor na época. Que era a mesma coisa que um delegado. É mais do que isso até. Ele que mandava em tudo. Nós não tomávamos conhecimento daquilo. São Antônio Bárbara, toda a vida, foi uma pessoa que cooperou demais com o Taquaral. O pessoal que não conhece a história dele, porque foi muito tempo que morreu, esses mais novos não conheciam o Antônio Bárbara. Mas São Antônio Bárbara foi um esteio aqui. Ele morava em Itaúsu, veio de Itaúsu para cá, e chegando aqui, que não era cidade, nem nada, tinha uma corrotela e olha lá umas meia dúzia de casas, né? E ele veio para cá e o negócio foi para frente, porque ele tinha uma cabeça boa, ele veio para cá, não tinha energia aqui não, porque era corrotela. Naquele tempo todo mundo tinha que ter um motor em casa para... Era tudo. Nós ficamos assim muito interessados, eu principalmente, porque estudando a história da vida dele através da filha, eu descobri que ele é de Sacramento, e Sacramento a cidade de Eurípides de Barçanufo. E olha só, o seu Antônio Bárbara, ele foi aluno de nada mais, nada menos que Eurípides de Barçanufo. Você sabia disso? Quem? Eurípides de Barçanufo. Um grande educador brasileiro. É um dos maiores naquela época. Ele tinha aula de astronomia, inglês. Mas foi ele que fez progredir a educação no Brasil. Dança. Pois é. Um diferencial. Eu também sou mineiro. Minas Gerais, mas eu sou Minas mais lá para o sul, lá para o lado de São Paulo ali. São Sebastião do Paraíso, Passos é a minha região. Eu morei em São Sebastião do Paraíso, estudei lá. Eu conheço. São Sebastião, Passos, Guaxupé. Guaxupé. Ali foi o primeiro lugar que tinha, pôs trem de ferro ali, e São Sebastião para São Paulo. E depois o negócio progrediu ali, porque é muito perto de Franca, então Franca é Santa Rita, né? Os mineiros têm uma contribuição marcante. Itaú ali. Eu nasci pertinho de São Sebastião do Paraíso, foi Jacuí. Então, e depois eu fui estudar em São Sebastião. Meus pais me levaram para lá. O senhor lembra da data da fundação da escola? Lá não, né? Porque o senhor veio em 60. Lá em... Aqui? O educandário Eurípides de Barçanufo. Olha, eu não sei, porque deve ter sido, você quer ver? Quer ver? Pode ser... Eu vim para cá em 60. Já tinha educandário. São Antônio Bárbara que fundou ele. Estava o educandário ali sozinho, os meninos, poucos crianças naquela época, mas aí começou com ele. O senhor lembra do educandário com mais ou menos 50 alunos ali? Ou tinha mais? Lembro, não tinha menos até quando eu vim para cá. Mas depois, quando o senhor chegou, deu aumentada. Deu, aí foi melhorando, chegou a ter muitos alunos. E eles faziam trabalho de campo... Ele levava separava a turma e levava para poder... Não, ele fazia tudo. E isso aí que resolveu. O que dava isso aí? Incentivava as crianças a estudar, porque ele tratava muito bem as crianças, fazia campanha, dava presente, saía aí, dava um jeito. Ele era uma pessoa boníssima. Oi? A primeira ata está aí com a senhora? Está. Qual que é a data? 3 de maio de 1953. Aí eles começaram a atividade, a senhora era muito pequena, né? Porque eu sou de 50, né? Com 3 anos de idade, eles começaram a atividade. Nessa época nem estava em Taquaral. Qual a pessoa que assina como presidente na ata?
senhor Belmiro Antônio Pimentel. Presidente? É. E secretário? Vice-presidente Benedito Moreira Rodrigues. Primeiro secretário José Pereira da Silva. Segundo secretário José Moreira Rodrigues. Segundo tesoureiro Antônio Rodrigues de Siqueira. E bibliotecário senhor Vitor de Souza Lima. Ok. E a partir daí, então, foi fundado o Centro Espírita. Essa aqui foi a primeira ata. A primeira de fundação ata do centro. Isso. Né? Que já foi no mesmo ano. Às vezes pode ter até alguma coisa relatada, só se estiver aqui no meio. Tá Mas certo. assim, o que foi feito, né, já para a formação disso aqui foi nesse ano. Tá, e após a morte do seu pai, qual é a reunião, as reuniões tiveram, qual era o nome dos membros? Em 1992, que a senhora, aquela ata que a senhora mostrou? Era Célia Berne. Célia Berne. Eu tenho outro livro. Eu, a Marta, Lourenço, o Valdeci da Imater. Eu falei a Célia? Célia Berne. A Célia Berne, que era assim, a nossa dirigente, a nossa presidente, a nossa professora, né? A Vilma Carrilho teve uns tempos aqui conosco, que o Devaneio conhece. A Nelma Junqueira teve aqui também, que hoje acho que mora em Itaúsu. Eu vim até para estudar, porque ela dava um tipo de aulinha para a gente mesmo, sabe? Lendo o Evangelho, dava tarefa para casa, no Livro dos Espíritos, sabe? E tudo. Agora, eu não lembro certo quanto tempo isso funcionou. Talvez eu tenha que olhar lá para saber até que época que parou, né? Então, funcionou uns tempos esse grupo, fazendo dessa forma. E o que aconteceu? Depois parou pelo seguinte. Por motivo de estudo dos filhos, a Célia mudou para Goiânia. O Zé Carlos, que eu até esqueci de citar o nome, morava nessas casinhas aqui ao lado, fazia parte da banda do Dr. Cid, de Milha 7, na época. Ele também mudou para Goiânia. O Valdeci trabalhava na Imater, ele foi transferido para outra cidade. O José Barreira faleceu. E o Lourenço, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu sei que ficou eu, do grupo que a Marta construiu, mudou, né? Afastou um pouco daqui. E como eu já falei com você, eu acho que eu teria que ter continuado vindo para cá sozinha, como fazia meu pai quando ele ficou sozinho, né? Entende que a sua estada, né, lá no educandário Eurípides Bassanuro fez sua diferencial na sua carreira e foi o surgir da sua carreira. Menina, foi assim um efeito, uma diferença tão grande que eu nem esperava. Eu pensei assim que eu iria estudar, ia ser uma contadora, nada a ver com a educação, né? Mas aí você vê o São Antônio Bárbara, Deus que deu um bom lugar para ele. Ele fez uma diferença tão grande em estar me chamando para trabalhar ali. E assim como eu passei por essa experiência, eu penso assim, quantas pessoas que não estão assim? Têm conhecimento, estão estudando, mas muitas das vezes ficam lá, procurando uma oportunidade e alguém não a vê. Então, eu acho assim, que naquela época minha, era mais difícil. Porque hoje os meios tecnológicos, hoje tudo, né? Tudo é mais bem visto, né? É tudo diferente. Naquela época era tudo manual. Olha para vocês verem o quanto foi importante. Esses meninos, quando saíram de lá, eu formava frases nominais, verbais. Eles aí convidavam para estar ali, o São Antônio Bárbara, sabe, presenciar o trabalho da gente. Eles liam para ele ficava tão feliz. O São Antônio Bárbara, ele era um verdadeiro diretor daquela escola ali, ó. Ele ficava junto com a gente, sabe, ajudando tanto na disciplina, como para estar alfabetizando, sabe? Quando a gente começou ali. Então, ele, fala a verdade, ele, a Ismália, a Eula Márcia, até a esposa do São Antônio Bárbara, sempre nos ajudava ali. Então, para mim, nossa, eu não esqueço nunca, sabe? Sempre quando eu menciono assim, o início de minha carreira profissional, se eu alcancei êxito, porque eu me considero uma pessoa vitoriosa. Chegando lá, percebi o empenho de um grupo de mais ou menos 10 pessoas
que se reuniam nas casas uns dos outros, realizando o culto do evangelho no lar, para então iniciarem a reestruturação física do centro, pois havia o desejo, o ensejo de realizarem a reativação, mas não havia nem como reestruturar o prédio, pois o mesmo se encontrava sem os telhados, e apenas parte das paredes ainda se mantinham de pé. E assim, angariando fundos, obtendo ajudas das mais diversas regiões e dos mais anônimos amigos, conseguimos então essa tão sonhada reestruturação. Os meus parabéns ao culto do Evangelho, que nesses 70 anos tem história para contar. Nildinei? Presente. Nildinei, como que você ingressou no Centro Espírita Culto do Evangelho? Então, eu fui convidado, a participar do culto do Evangelho no lar, na casa da Dona Ismália, e isso em 2019. Então, desde lá, desse convite, eu me interessei muito, já conheci um pouco da doutrina espírita e me engajei, nesse projeto aqui dentro da cidade de Taquaral, no espiritismo. E em 2020, fui convidado a fazer parte, da direção do Centro Espírita, onde a gente teve um primeiro encontro aqui em Taquaral, em janeiro de 2020, e me senti muito mais acolhido ainda no trabalho na Messe de Jesus. Vocês se reuniam aqui no centro ou nas casas? Não, a gente reunia nas casas, Nós tínhamos o culto no Evangelho todas as quintas-feiras, e a gente revezava entre a casa da Dona Ismália, entre o Sr. Devanir, entre a Dona Lázara, E tinha um convívio muito gostoso, A experiência, o estudo do Evangelho, Jesus no lar, e também, com as outras cidades, da região, Goiás, de onde eu tirei muitos frutos, muitas amizades, graças a Deus, e foi uma benéfica muito grande. Nós sabemos que você teve uma educação primordialmente católica, que você foi inclusive seminarista. O espiritismo foi um diferencial na sua vida? Sim, muito grande. Eu me encontrei no espiritismo. Nasci no berço católico, Já tinha algumas raízes, da minha família dentro do espiritismo, mas eu nasci dentro do berço católico e tive sempre o anseio, de ser seminarista, de ser padre, de estar dentro, da questão, de ser um padre, de estar servindo a comunidade. Eu tinha um pensamento: eu só vou servir Jesus se eu for ser um religioso. E eu me descobri totalmente dentro do espiritismo. Quando eu saí do seminário, eu ainda tinha essa dúvida, essa questão. Mas no espiritismo eu entendi que não é necessário eu ser um religioso, e sim ser um homem que seguisse os preceitos, que seguisse o que Jesus ensina, Amor, caridade, paz e humildade. Certinho. E o culto, então, o Centro Espírita, culto do Evangelho no Lar, realmente foi um marco na sua vida? Um marco na minha vida. Eu tenho certeza de que vários outros também. Portanto, que desse marco surgiu, ressurgiu novamente o Centro Espírita, a casa novamente. Um sonho que Jesus desenhou para nós novamente, a espiritualidade, Eurípides Barçanufo. E também eu sou muito apaixonado pela história, e eu sempre fui apaixonado pela história desse centro. Tanto quanto um dos fundadores, o Sr. Antônio Bárbara, a família dele, o empenho e o cuidado da Dona Ismália aqui, ao cuidar desse espaço, e também as amizades, a Laura, a Jaqueline, entre outros irmãos que me ajudaram muito nesse discernimento dentro do Espiritismo. E é desse discernimento, de enxergar na força delas, de enxergar na força de todo mundo, que a gente, juntos, de mãos dadas, nós reconstruímos esse local tão lindo que hoje é o hospital de tantos irmãos encarnados e desencarnados. É muito importante
Se nós estamos fazendo 70 anos, é pelas bênçãos de Jesus. Se estamos completando hoje 70 anos, houve um trabalho que nunca, jamais desapareceu. E sim um trabalho que sempre continuou no mundo espiritual, nos nossos corações, no sonho de ver essa casa do jeito que ela está hoje, construída e servindo a todos os irmãos, a todos. Que nota que você dá para o trabalho coletivo do Centro Espírita Culto do Evangelho na reconstrução? Nós não vamos falar reconstrução material, que ele estava edificado no mundo espiritual. A reconstrução no mundo material do trabalho coletivo, tanto da comunidade quanto os membros do centro. Que nota que você dá? A minha nota, se fosse uma nota melhor, né, era 1000, mais de 1000, 1 milhão. Todo mundo agarrado, né? Dentro não existe um local que, vamos falar assim, que não existe, né, os intempéries, as controvérsias. Mas é disso que a gente está aqui hoje, juntos, firmes e fortes. Sempre digo, eu tenho 28 anos, vou completar 28 anos de idade, né? Estou próximo a completar. Mas hoje, onde eu estou na posição, por a vontade, pelo trabalho e também, primeiramente, pela luz de Jesus, na posição que eu estou aqui hoje, espírita dessa casa, eu fico muito agradecido e dou uma nota 1000 mesmo, 1000 para todos nós, né? 1000 para todos aqueles irmãos que sempre confiaram em nós e confiam até hoje. O trabalho foi árduo. Muito árduo. Mais gratificante. Sim, eu também passei tive muita dificuldade, né? Porque muitas das pessoas não entendem o que é o trabalho do espiritismo, a doutrina espírita. Eu fui muito cobrado, né? Pela minha família, né? Que vem de um berço católico, Fui também cobrado por colegas, por amigos, né? O que você está fazendo lá, Nildinei? Né? Não, gente, eu me encontrei. Me sinto muito bem, me sinto muito leve, livre, solto para o trabalho com Jesus. Entendo hoje que muitos irmãos, né, precisam do nosso trabalho, precisam do amor do próximo, precisam desse aconchego que o Espiritismo nos dá. É um abraço muito forte que sentimos da espiritualidade, que sentimos de Jesus, que sentimos essa luz vibrando em nossos corações. Olha, falar do meu carinho por esse centro maravilhoso aí de Taquaral é chover no molhado, é ter pouco tempo para falar de tanta coisa boa. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo maravilhoso aí. Nós tínhamos o estudo da mediunidade, também do Livro dos Espíritos, e grandes obras. Eu acho que o seu Antônio Bárbara melhorou muito essa comunidade, mesmo aqueles que não frequentavam o centro, mas a irradiação de tanta energia, de tanta luz, chegou a alcançar muitas pessoas. Eu tenho certeza disso, né? Então, para mim, uma honra e uma alegria muito grande, mas, acima de tudo, muita gratidão à Ismália, meu querido amigo Eustáquio também, por nossas noites sempre de aprendizado. Nós ficávamos aí 1 hora até 2 horas estudando os fundamentos da doutrina espírita. Eu aprendi muito e hoje eu faço harmonização, eu faço palestras e com toda certeza isso só me ajudou. Então, muita gratidão pelo aprendizado, pelas oportunidades que eu tive, e que Deus abençoe ricamente e que esse fruto possa ainda trazer mais e mais benefícios para Taquaral, para toda a comunidade. E quem ainda não tem oportunidade de conhecer, conheça um pouco da história desse centro maravilhoso, que eu tenho certeza que vai se emocionar e, igual a mim, vai ter muita gratidão. Sucesso, Deus abençoe a todos e um abraço muito fraterno, viu? Valeu! Lucimar Alberto de Moraes. Presente. Eu estou aqui para dizer a minha história de infância, é onde que eu comecei a minha vida a ler e a escrever, foi aqui no Centro Espírita Antônio Bárbara. A minha história, eu vim para conhecer aqui, foi na época de 75, 76, por aí, não me lembro
certinho, porque é muitos anos. E não tive um livro, não guardei nada da história daqui para mim saber o que é. E foi aqui que eu comecei a minha vida a saber o que é ler e escrever. Então eu sinto orgulho desse lugar aqui, que foi muito importante, não só para mim, para muitos que estudaram aqui. Então o que eu vim aqui para dizer é isso, que foi muito importante. A minha professora era a Luciana. Até o nome completo eu não tenho gravado na cabeça, mas tenho certeza que era ela, uma bela professora. E só a coisa que eu decorava, que era um macacãozinho. Era de vermelho e branquinho, assim, com uma frentinha quadradinha com cruzeitinho atrás. Então é só isso que eu sei. Assim, depois muitas outras pessoas vieram frequentar, não foi o termino comigo, né? E assim veio a história, como eu de vereador represento a cidade, veio eles agora que reconstituiu, que tinha caído, tinha acabado, e eles levantaram isso aqui à custa de esforço deles, né? Sem apoio, sem nada, sem dinheiro, sem fundo. Só isso que eu tenho a dizer, só. Pra você ver que o quadro até hoje nós éramos tudo criança. Quadro aí desse tamanho aí, né? Baixinho. Aí a professora era Ismael, nós era tudo pé de Todd. Tudo encardido. Eu não. Eu sempre com minha abelhinha de bolinha, de calçado. Era eu e a preta a preta que tinha aqui. E o que mais? Era a Ismael, a Corina e a Dália. E vocês saíam para dirigir? Saía, mas ia para lá para o seu Antônio Bárbara. Ele era muito rígido. Era muito educação rígida. Sabe? Ele queria educar mesmo. E ele ensinava o amor à natureza, mostrava... Todo, seu Antônio Bárbara. Ensinava o respeito e o amor à natureza. Tudo. Era rígido, mas todo mundo aprendeu a ler e escrever. Tem foto ali, ó. Aqui era... Ele ficava aqui. Marta Marques dos Santos. Presente. Conte pra gente como você, desde quando que você vem aqui, qual foi o impacto, desde quando você frequenta, e qual foi o impacto que você teve quando você viu o teto desmoronar? Foi desespero. O teto cair foi desespero. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né, levantar de novo com a ajuda da comunidade e do nosso trabalho. Mas foi muito difícil ter visto o teto cair aqui. Foi muito desesperador. Luciene, Presente. Como que você veio parar no centro de Taquaral? Você não era daqui, certo? Certo. E aí você veio de Itaberaí? Não, eu morava em Goiânia, aí eu conhecia a doutrina espírita em Goiânia. Aí eu mudei pra cá e queria frequentar, mas não sabia se tinha, né? Aí eu vi uma postagem no centro de Itaberaí. Aí entrei em contato com eles e me forneceram o telefone do pessoal daqui. Aí eu comecei a frequentar. Na época de frequentar não tinha o centro, não tinha reformado. Aí eu comecei a frequentar nas casas, reunião um dia na casa do Evanil, um dia na casa da Ismália, na Lázara. E assim, já tem acho que uns 2 anos que estou frequentando. Para mim é muito bom. Lázara. Presente. Certo. Desde quando que você frequenta este centro espírita? Eu frequento aqui em Deus tem 2 anos que eu frequento aqui. Eu morava em Umas e eu não queria vir embora para cá porque eu não posso ficar sem ir no centro. Aí eu vim para cá e fiquei muito tempo sem ir no centro. Aí quando foi um dia abençoado, o Sr. Valdemir foi lá em casa me convidar para assistir, que ele ia abrir o centro aqui. E eu fiquei muito feliz. E desse dia para cá, estou continuando. E desde quando eu nasci nessa religião espírita. Nunca mudei de religião nenhuma. Só nessa. E o que representa o culto do Evangelho no lar? O centro espírita
aqui de Taquaral para a senhora hoje? Muito bom, bom demais. E foi uma beleza para mim. Me clareou minhas ideias, o culto no lar. Foi muito bom, graças a Deus. Presente, há 35 anos atrás, eu mudei definitivamente para Taquaral. E como eu conheci a doutrina aqui em Goiânia, né, fui para Belo Horizonte e voltei. Frequentei o Sr. Gervenal e aí conheci aqui a Casa Espírita, né, o Malha, tudo, e começamos pequenos estudos aqui no Livro dos Espíritos e tal, né, e foi indo, teve o Carlinho, né, teve a Célia, né, foram a turma que a gente fizeram, e de repente parou. E foi nesse período que teve essa pausa que o centro, a parte física deteriorou, parou, né? Aí depois a gente continuou com o Devani veio e a gente reformulou de novo e voltamos a fazer a nova construção. Aí estamos na segunda etapa já da reforma do centro, né? Do ampliar as construções, né? do Centro Espírita Culto do Evangelho. Então é muito tempo, 35 anos atrás, né? Aí implantando os estudos, né? Procurando aumentar mais o possível que a gente puder para educar, né? Sobre o espiritismo, né? A doutrina espírita, as obras básicas de Allan Kardec. A história, eu vou contar um pedacinho da história da reconstrução e da reativação do Centro Espírita Culto do Evangelho. Eu fui criado aqui em Taquaral, na região de Taquaral. Na época, meu pai frequentava, minha mãe frequentava aqui o centro, com o seu Antônio Bárbara Primo, que era um dos fundadores. E em 1976 eu mudei para Goiânia. Mas eu tinha um projeto na vida, né? Que quando eu aposentasse eu voltaria aqui para essas origens de Taquaral, onde fui criado. E a minha vontade, o meu interesse de reativar as atividades do centro. Procurei lá onde é hoje o Centro São Vicente de Paula. Encontrei uma dificuldade muito grande, porque o fundador do Centro Vicente de Paula tinha falecido e a família achou por bem não abrir as portas para nós. Eu vim, conversei com a Ismália, né, que era filha do seu Antônio Bárbara. Ela também fez uma oposiçãozinha no começo, uns mês, 2 meses. Quando ela entendeu que a minha intenção, o meu projeto era reativar o centro, aí ela abriu as portas, me apresentou toda a documentação do antigo, né? Eu fiz uma pesquisa sobre o porquê da desativação do centro aqui em 2005, que pela ata da Assembleia Geral Ordinária do Centro, fez a destituição do centro, assim, cancelando o CNPJ e as atividades do centro. Zé Ivo Pires. Presente. Aqui o Centro Espírita, eu vim estudar aqui, é uma criancinha ainda, né? Eu me lembro desse quadro direitinho, igualzinho tá aqui. Eu ficava sentado mais ou menos nesse local aqui, assim, mais ou menos. Aqui era uma carreira de carteiras, ali era outra carreira, aqui tinha um corredorzinho, né? E aqui eu morava uns 600 metros, 600, 700 metros longe daqui. A nossa professora era a Dona Cori. Cori ou Corina? Corina. A Dona Corina, que é a esposa do Antônio do Cândido. Ela era nossa professora, amiga, era tudo para nós aqui. E naquele tempo, professora, parece que era uma mãe, que a gente tinha muito respeito, que eu tinha muito respeito pelo professor. Desculpa eu falar que hoje minha esposa é professora e ela não teve aquele respeito que a gente tinha pela Dona Cori.
A Dona Cori, Dona Estela, naquela época que a Dona Estela não dava aula aqui, né? Então é uma coisa muito respeitosa. Aqui a gente lanchava, tinha... Como era o lanche? Hã? Como é que era o lanche? O lanche nosso era uma manga que a gente trazia, uma laranja, um caju. Roubado. Não, geralmente aqui nessa época não tinha esse pé de caju desse tamanho. Eu acredito que não, né? Que a gente só vinha daqui para fora. E quem vinha aqui nos visitar era a Ismael, o seu Antônio Bárbara, né? E aí eu cresci amigo da família, que é a Ismael, que a gente somos amigos até hoje, né? E o senhor trazia flores para a professora? Trazia, a gente trazia flor, trazia a Amanda também para ela, né? Uma banana. Era o presente que a gente dava para a professora, né? Mas ficou uma coisa muito bonita, assim, ficou uma recordação muito bonita, porque é o seguinte, quando esse prédio aqui desabou, eu fiquei até chateado com isso. A verdade é essa, eu falei para meus meninos, foi uma pena ter caído, porque aquilo ali para mim é uma história, que eu comecei a estudar lá, e sempre eu passo e ainda lembro, foi ali que foi a minha primeira aula que eu tive. E mais outros, né, que a gente não se lembra hoje, né, como que era, as crianças que frequentavam com a gente, as escolas, não era igual a professora, a gente lembra muito bem, a Dona Corinha foi criado junto, né, e amigo também. Isso é a história que a gente tinha para contar daqui, né, que eu tenho para contar daqui, né. E fico muito contente de ter me chamado aqui para falar sobre isso, porque é uma coisa sagrada para mim, que eu estava, ó, que cheguei aqui que eu sentei, olhei aquele quadro ali, eu lembrei direitinho da Dona Corinha. É o jeito que assinava pra gente, explicava, né? Não gritava, mas tinha hora que ela falava meio mais alterado, que os moleques, de todo respeito, mas falava, assinuava, né? Mais alto, né? Normal. É normal da criança, né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. Eu fiquei muito contente. Só não vim mais cedo, porque eu fui à missa, né? Gratidão sempre. E obrigado. Né? Obrigado. A gente entrava aqui e justamente o quadro está na mesma posição que estava. Por incrível que pareça. É incrível. A gente até se emociona, né? Em saber que a gente está num lugar que representa muito para a gente. A gente não é grande coisa, porém, tudo que a gente aprendeu aqui foi o começo. E a gente deve muito ao São Antônio Bárbara, né? E eu, para dizer para você, é como se fosse hoje eu estivesse aqui. Eu saía por essa porta. Emocionado. Sim, lá no fundo tinha uma privada. Não tinha, só tinha uma privadinha assim, era bem arrumadinha. Eu lembro que ela era bem rebocadinha. O São Antônio era um cara muito cuidadoso com tudo que ele fazia. Isso. Lembro que aqui do lado tinha uma selaria. Eu lembro muito do seu Cid Barba trabalhar nela. Sim. E lembro que quando eu passava lá tinha um jacaré empalhado. Então eu morria de medo daquele jacaré me pegar, correr e me pegasse, né? Tinha um jacaré empalhado, não tinha? Só lembra desse jacaré? Mais ou menos. Tinha, eu lembro dele lá. E assim, eu falo muito que o São Antônio Barba era um cara muito incisivo, mas eu acho um pouco rígido, né? Mas um cara que sempre, como eu disse para a senhora, ele esteve presente. Nunca a professora ficou sozinha. Ou ele estava aqui, se um aluno fizesse um barulho aqui, ele saía aqui e corrigia. Ele exigia o respeito. O centro espírita do São Antônio Bárbara, né? Falar assim, né? Foi muito bom para a cidade de Taquaral. Além de ser uma entidade religiosa, também foi muito bom para a educação das crianças em Taquaral e com a escola, na qual minha tia Paulina foi professora. Eu sou a Nelma de Fátima Junqueira, tenho 56 anos, sou natural de Taquaral de Goiás. Hoje estou aqui para fazer um relato de alguns acontecimentos hiper importantes na minha vida na década de 90, onde nós fazíamos estudo, do Evangelho no Centro Espírita do Senhor José Bárbara,
onde iniciei o meu desenvolvimento mediúnico, onde contribuiu muito para o meu desenvolvimento espiritual e também aprendi a importância da espiritualidade na minha vida. Acredito eu que com esse aprendizado, Deus tem colocado as coisas na minha vida, as pessoas que convivo no meu dia a dia, e isso fez com que eu crescesse, tanto moralmente como espiritualmente. E hoje estou aqui passando para deixar esses relatos para as pessoas daquela época, às vezes não conhecia o nosso trabalho de estudo, e hoje nós estamos aqui para relatar esse momento único e exclusivo na nossa vida. Que a paz esteja com todos vocês. Um dia, a luz apagou-se. Silenciou-se. Sonhos aparentemente desfeitos, como se desnudasse toda a ação. Aquietou-se. Mas a centelha adormecida brilhava ainda em cada coração. Existiam para a edificação espiritual os chamados, os escolhidos, os eleitos destemidos. Buscaram a luz, fluindo pensamentos sintonizados com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. No desabrochar de tangente emoção, nasce então a chama da esperança. Promovem aqui a nova edificação, com gestos de muita perseverança. Reformaram tetos e paredes materiais com as ergueram um prédio do Centro Espírita em Taquaral de Goiás. Nasceu um novo, a partir do velho. Nesse espaço, o ideal cristão existe. O centro culto do Evangelho foi novamente erguido. A velha ideia de final triste hoje é símbolo e fruto do trabalho assumido. Como ponto de luz, levantou-se com garra e muito louvor, adotando-se trajeto de nosso Mestre e Senhor, onde a gratidão sempre habitou, tornando-se espaço de paz, de fraternidade e de amor. Não se esqueçam, queridos, de quem doa os bens da sua criação. Nada possui, portanto, nada tem de seu. Toda casa é edificada materialmente por humana ação. Porém, quem a edifica espiritualmente é Deus. Não se pode desprezar a fiel paternidade, pois tudo o que foi oferecido como patrimônio de redenção, por isso trabalhem na seara com caridade, como herdeiros do Pai Celestial que vocês são. Aproveitem a oportunidade engrandecedora, operem em suas obras com os bens por Ele abençoado. No círculo de serviço sem paixões destruidoras, amem, pois foram amados. Espalhem o amor ofertado. Inaugura-se hoje um novo espaço, uma nova oportunidade, novas ideias que vêm anunciar o amor e a fraternidade. Onde a bandeira altiva anuncie a grande verdade neste ponto de luz. A Deus, Cristo e caridade.